Depois eu estudei atuariais, né, para poder exercer a profissão de auditor. Aí em seguida eu fui estudar economia, né, me formei em economia também. E simpatizei, me seduzi pelo segmento acionário, porque na verdade quando fazia as auditorias a gente examinava postura acionária, posição acionária, enfim, examinava uma série de fatores que se examina até hoje, tá certo? Então eu fui sendo gradualmente seduzido por exercitar a postura do parceiro, tá entendendo? Essa foi uma sedução que me encantou num primeiro momento. E eu fui gradualmente, né, sistematicamente, fui me aprofundando nessa atividade, nessa postura. E até que um belo dia eu interpretei o seguinte, que dificilmente um país que não tenha um patrocinador, ele teria condições, nos moldes do nosso INSS, de produzir uma sustentação num programa de aposentadoria. Naquela ocasião, existiam algumas empresas que eram empresas de previdência privada. Então, acho que eu me lembro, era a GBOX, que era a Grupo Executiva dos Oficiais do Exército, né? Que foi criada exatamente na época que veio aqui o militarismo. Havia o Montepio da família militar, que era de uma respeitabilidade muito grande. Havia uma outra também que chamava Pereira Barreto, né? Previdência privada, e havia algumas outras também menores, né? Eu interpretei já, sem nunca ter tido a pretensão de ser futurólogo, né? E nem de sábio, eu interpretei o seguinte: se você tem uma estrutura previdenciária que você não tem a posição de sustentação, de sustentabilidade, dificilmente essa postura ela permanece. Aí eu fiz um pequeno ensaio, não é? De 10 funcionários, não é isso? Trabalhando durante 30 anos numa empresa e eles se aposentando e entrando outros funcionários, outros 10 funcionários no lugar dele. Eu cheguei na conclusão que os 10 funcionários que iriam contribuir para que esses outros 10 que se aposentaram permanecessem, ia durar assim 2, 3 anos só, não duraria mais. Que não há um monitor, não há um patrocinador. Então, eu cheguei na conclusão que se não tiver um patrocinador, dificilmente a estrutura previdenciária no país ela prospera. E realmente, o nosso patrocinador é o governo, não é isso? E cada dia que passa o governo se ressente mais dessa postura de patrocinador. Ele tem, inclusive agora, pleiteado junto à sociedade, né, que algumas modificações sejam processadas, senão daqui a pouco ele não vai conseguir nem pagar as aposentadorias. Ocorre que dificilmente num processo compulsório de aposentadoria não ocorram os excessos. Então, eu acho que a nossa aposentadoria talvez ela não esteja numa situação tão difícil se nós tivéssemos um parâmetro de ganho, né? Por exemplo, ninguém pode se aposentar com mais de, vamos supor, $1.000, um exemplo. Então seriam o quê? 3 mil e poucos reais, né? Nós temos aqui o Poder Judiciário que se aposenta com 30 mil reais cada um. Os funcionários públicos com 20 e poucos mil reais cada um. Então, há uma discrepância muito forte, né? Então, na realidade, o que precisaria ter na compulsória seria um equilíbrio maior, não é? Um equilíbrio de força. A Previdência deveria funcionar como Previdência e não como um fator de enriquecimento para as pessoas, tá certo? Os militares também eles têm um privilégio muito grande. Então, é a tal questão. Essa postura de previdência, ela tem um prazo de duração. Como tiveram prazos de duração, também aqueles outros fundos de previdência. Como terão também prazo de duração os fundos de previdência privada. Está correto? Essa aqui é Só que esses fundos de previdência privada, PGBL, VGBL, você pode ver que o encanto deles é no recebimento e não no pagamento. Então, eles não prometem pagar mais de 1.000 ou 2.000 reais por mês quando o camarada se aposentar. Aí eu cheguei na conclusão que a única forma que você tinha de se aposentar seria ser parceiro de um bom empreendimento. Então, o que eu fiz? A partir daí, eu comecei a estudar com mais profundidade, né?
a possibilidade de você se aposentar com ações. Eu fiz até um negócio que pareceu inoportuno na época, né? Em 1971, 72, eu já havia feito um estudo e eu tentei demonstrar que se você comprasse ações e você tivesse um programa definido, com metas, etc., você teria condições de, assumindo essa parceria, se aposentar. Então eu peguei uma empresa como exemplo e fiz um trabalho. Esse trabalho se chamou Ações Garantem o Futuro. E eu segui o trabalho, pura e simplesmente isso. Quer dizer, eu me convenci daquilo que eu tinha feito era realmente uma perspectiva, uma projeção factível, tá certo? E aí eu fui fazendo, então eu fui comprando. Eu fui comprando ações, e na razão direta que as ações deixavam de ter a sua função, que era de ter o quê? De ter um dividendo mais inteligente, ou um dividendo que pudesse me proporcionar uma renda mensal, assim, eu diria, confortável, né? Eu fui trocando, até que o primeiro movimento que nós fizemos foi comprar ações de uma empresa chamada Centrais Elétricas de São Paulo. Ela se chamava Centrais Elétricas de São Paulo, CESP. Aí, quando ela mudou para a Companhia Energética de São Paulo, que o Paulo Maluf criou a Paulipetro, e foi obrigado a mudar o nome da CESP, porque a CESP era só energia proveniente de hidroenergia, né? E aí ele ia explorar outra operação, que seria a exploração de petróleo, né? Aí foi quando a CESP deu um pulo, que eu imaginei que aquilo lá era uma coisa, era uma fantasia, tá entendendo? Aí eu peguei e troquei as ações da CESP por outra. Na época eu troquei por ações de um banco de investimentos chamado BRI, Banco Real de Investimentos, que era o que sucedia a CESP em termos de dividendos. Então eu fui comprando o BRI, com o dividendo que eu fui recebendo do BRI, aí eu fui comprando também bancos, fui comprando ações de bancos, né? Bancos que pagavam ótimos dividendos. Então eu comprava ações, e todos eles muito abaixo do seu valor de patrimônio, inclusive bancos que pagavam dividendo mínimo, prioritário e obrigatório, que era o caso do Banco Bandeirantes, não é isso? Aí eu comecei a comprar ações do Banco Bandeirantes, comecei a comprar ações do Banco Noroeste, e fui comprando, e o patrimônio foi crescendo. No meio disso, tiveram algumas investidas, né, que acabaram produzindo capital que foi aumentando essa posição acionária, né? E é isso aí, então tudo começou assim.